A paz do Senhor, queridos amados do Senhor, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, continuando com a nossa leitura diária. Irmão, nós estamos indo para o livro final, capítulos finais, irmãos, do livro de Juízes, tá, irmãos? Depois daremos sequência a outros livros, né, de Ruth, mas estamos finalizando o livro de Juízes. Hoje estaremos lendo o capítulo 19, 20 e 21. Amém? Deus abençoe. Vamos para a leitura diária na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Capítulo 19 de Juízes. O levita e a sua concubina. Naquele dia em Israel não tinha rei. Um levita foi morar bem longe da região montanhosa de Efraim. Ele arranjou uma jovem de Belém de Judá para ser a sua concubina. Porém, ela brigou com ele e ele voltou para a casa do seu pai, em Belém, e ficou lá durante 4 meses. Então o homem resolveu ir a Belém atrás dela de volta, para tentar convencê-la a voltar com ele. Ele foi com seus empregados e levou 2 jumentos, e a moça recebeu na casa do seu pai. Quando o pai da moça viu o levita, recebeu ele com alegria. E insistiu para que ele ficasse na sua casa. E ele ficou ali 3 dias. Assim, o casal tomou as suas refeições e passou a noite ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo e se aprontaram para ir embora. Mas o pai da moça disse ao levita de volta: coma alguma coisa antes de ir. Assim você se sentirá melhor. Você pode ir mais tarde. Então os 2 homens se sentaram e comeram e beberam juntos. Aí o pai da moça disse: por favor, fique mais uma noite. Divirta-se. 2ª noite. O homem se levantou para sair, mas o pai da moça insistiu muito com ele ficasse. E assim o levita passou outra noite ali. No 5º dia, bem cedo, ele se levantou para ir, mas o pai da moça pediu: por favor, coma alguma coisa e espere até mais tarde. E os 2 homens comeram juntos. Quando o homem, a moça e os empregados iam saindo, o pai disse: olhe, agora já é quase a noite. É melhor você ficar para passar a noite aqui. Logo vai ficar escuro. Fique aqui e divirta-se. Amanhã você pode levantar cedo e viajar de volta para a tua casa, o pai da moça. Mas o levita não quis passar lá mais outra noite e partiu de viagem com a sua concubina, levando os 2 jumentos arreados. Já era quase noite quando chegaram perto da cidade de Jebus, isto é, Jerusalém. Então os empregados disseram ao patrão: por que não paramos e passamos uma noite nessa cidade dos Jebuseus? Mas o patrão respondeu: não vamos parar numa cidade onde o povo não é israelita. Vamos continuar até Gibeá. É melhor a gente andar mais um pouco e passar a noite em Gibeá ou em Ramá. Então passaram pela cidade de Jebus e continuaram a viagem. O sol já se havia escondido quando eles chegaram a Gibeá, a cidade da tribo de Benjamim. Ao saírem da estrada para passar a noite da cidade, o levita chegou e se assentou na praça, mas ninguém o convidou para dormir na sua casa. E aconteceu que passou por ali um velho que estava voltando do seu trabalho na roça. Ele era da região de montanhosa de Efraim, mas estava morando em Gibeá. O povo dali era da tribo de Benjamim. O velho viu o viajante na praça e perguntou: de onde você é? Para onde você vai? E então o levita respondeu para ele: eu estou viajando de Belém de Judá para bem longe, para a região montanhosa de Efraim, onde eu moro. Fui a Belém e agora estou voltando para casa, mas ninguém me ofereceu hospedagem para esta noite. Nós temos alimento e palha para os jumentos, e pão e vinho para mim, para a minha concubina e para o meu empregado. Temos tudo o que precisamos. O velho disse: venha comigo. Vocês serão bem recebidos na minha casa. Eu cuidarei de vocês. Por favor,
não passe a noite na praça. O velho levou eles para passar a noite na casa deles, né, irmão? Porque eles estavam passando a noite na praça. Ninguém queria dar pouso para eles. Então eles levou para a casa dele. Deu de comer os jumentos e os seus ossos e lavaram os pés e comeram e beberam. Enquanto eles conversavam alegremente na casa do velho, alguns homens imorais daquela cidade cercaram a casa e começaram a bater na porta e disseram ao velho: Traga, traga para fora o homem que está na tua casa. Nós queremos ter relações com ele. Aí o velho disse: Não, meus amigos, por favor, não faça essa coisa tão má e tão imoral. Este homem é meu hóspede. Estão aqui a minha filha virgem e a concubina dele. Eu vou pôr as duas para fora e vocês poderão fazer com elas o que vocês quiserem, mas não faça essa coisa horrível com esses homens. Na verdade, eles queriam os homens, né, irmão? Cercaram a casa do velho e pediram para que os homens saíssem para fora. Eles não queriam as mulheres. Mas eles não quiseram ouvir o que o velho estava falando. Então o levita pegou a sua concubina e pôs para fora e entregou a eles. Não esquecendo, irmão, que esse homem é levita, tá? Entregou para eles. E eles a forçaram e abusaram dela a noite toda, e só deixaram-a de manhã. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu na frente da casa onde estava seu marido, na casa do velho, e ficou ali até clarear o dia. De manhã, o marido dela se levantou para continuar a viagem. Quando abriu a porta, achou a sua concubina caída em frente da casa, com as mãos na soleira da porta. E aí lhe disse: Levanta-se e vamos, falou para ela. Porém, não teve resposta. Então, pôs o corpo dela atravessado. Na verdade, ela morreu, né, irmão? Na verdade, ela morreu na porta do velho ali, né? Levantou-se, porém a mulher não respondeu. Então, pôs o corpo da mulher atravessado sobre o jumento e seguiu viagem para casa. Quando chegou lá, entrou na casa dele, pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em 12 pedaços. Depois mandou um pedaço para cada um das 12 tribos de Israel. Olha, irmão, que coisa! E todos os que viam isso diziam, ficaram espantados, né, irmão? Nunca vimos uma coisa assim. Nunca houve uma coisa igual a essa. Desde o tempo em que os israelitas saíram do Egito, pensem, o que vamos fazer? Ficaram espantados com uma coisa horrorosa, né, irmão? Mas também o que fizeram com a coitada concubina, né? Meu Deus do céu, só Jesus. Dando continuação aqui, irmãos, vamos para o capítulo 20. Capítulo 20 de Juízes. Plano para castigar os moradores de Gibeá. Por causa disso, todo o povo de Israel, desde Dan no norte até Beerseba do sul de Gilead do leste, se reuniu em Mispa, e eles se reuniram na presença de Deus, o Senhor, como se fosse uma só pessoa. Os chefes de todas as tribos de Israel estavam presentes nessa reunião do povo de Deus. Havia 400.000 homens em pé, treinados para a guerra, e o povo de Benjamim, sobre todos os outros de Israel, havia subido até Mispa, e que eles queriam saber como aquele crime havia sido cometido. Na verdade, irmãos, eles queriam descobrir o porquê aquela barbaridade, né? Por que ele fez aquilo, né? Distribuiu aqueles 12 pedaços da concubina, né? Daí levantou todo esse exército para descobrir o que teria acontecido. Então o levita, o marido da mulher assassinada, explicou: olha, é o seguinte, cheguei com a minha concubina na cidade de Gibeá, ele explicando, né, para o exército, no território da tribo de Benjamim, para passar a noite. Os homens de Gibeá vieram de noite e cercaram a casa onde eu estava. Eles queriam me matar. Em vez disso, abusaram da minha concubina e ela morreu. Então eu peguei o corpo dela, cortei em pedaços e mandei um pedaço para cada um
das 12 tribos de Israel. Aquela gente cometeu um crime horrível no meio do nosso povo. Todos vocês que estão aqui são israelitas. Vamos resolver agora o que fazer. Todo o povo de Israel se levantou ao mesmo tempo e disse: nenhum de nós, nem os que moram em casa, nem os que moram em barracas voltará para casa. Vamos escolher alguns homens para atacar Gibeá, a cidade. A parte dos homens de Israel vai arranjar comida para os que vão lutar, e outros vão castigar os moradores de Gibeá pelo crime horrível que cometeram em Israel. Então todos o povo de Israel se reuniram como se fosse só um exército para atacar a cidade de Gibeá, onde aconteceu aquele negócio com a concubina lá. A tribo de Israel mandaram que os mensageiros fossem por toda a tribo de Benjamim e disseram que o crime horrível que vocês cometeram, exigimos que vocês nos entreguem agora os homens imorais para que nós o matemos. Assim tiraremos esse mal do meio do povo de Israel. Na verdade, eles queriam só Na verdade, assim, irmão, o exército de Israel só queria só o povo que cometeu, né? Os homens que cometeram aqueles negócios, né? Abusaram da concubina lá. Mas o povo de Benjamim não deu atenção aos outros israelitas. Eles saíram de todas as suas cidades e foram para Gibeá, a fim de lutar contra o resto do povo de Israel. Naquele dia eles convocaram das suas cidades 26.000 soldados. Depois os moradores de Gibeá reuniram mais 700 homens, especialmente escolhidos, que eram canhotos. Qualquer um deles podia atirar com uma funda uma pedra num fio de cabelo, sem nunca errar. E os outros israelitas que iam lutar contra a tribo de Benjamim reuniram 400.000 soldados treinados. A guerra contra a tribo de Benjamim. Os israelitas foram ao lugar de adoração em Betel e ali perguntaram a Deus: qual das nossas tribos atacará primeiro a tribo de Benjamim? E o Senhor Deus respondeu a tribo de Judá. Na manhã seguinte, os israelitas subiram e acamparam perto da cidade de Gibeá. Saíram para combater contra a tribo de Benjamim e colocaram os soldados em posição de ataque, de frente para a cidade. Então o exército de Benjamim saiu da cidade e, antes de terminar o dia, eles mataram 22.000 soldados israelitas. Aí o povo de Israel ficaram para o lugar de adoração, na presença do Senhor. Chorou até a tarde, e eles perguntaram ao Senhor: devemos combater outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? Na verdade é assim, irmão. Eles estavam matando entre eles mesmo, a mesma tribo, né? Na verdade, por causa de uns homens lá, eles começaram a guerrear entre eles mesmos, entendeu? Devemos ir combater outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? Eles oraram a Deus, porque na verdade eles ficaram, né, irmãos, com dó, porque estavam se matando entre eles mesmos, só por causa daquela barbaridade. E Deus então respondeu sim. Deus respondeu para eles: sim, vocês devem. Então o exército israelita se animou de novo. Eles colocaram seus soldados em posição de combate novamente, no mesmo lugar em que haviam lutado no dia anterior. Os israelitas marcharam contra a tribo de Benjamim pela segunda vez. E pela segunda vez os soldados de Benjamim saíram de Gibeá e dessa vez mataram 18.000 soldados israelitas treinados. Então todo o povo de Israel subiu de novo até Betel para chorar. Ficaram ali na presença de Deus e o Senhor então comeram nada até tarde. Na verdade, isso era um jejum, né? E apresentaram a Deus a oferta que foram completamente queimadas e sacrifício de paz. Eles fizeram uma pergunta ao Deus. Acontece que naqueles dias a Arca da Aliança estava ali em Betel. E Finéias, o filho de Eleazar, o neto de Arão, estava encarregado de cuidar dela. Na verdade, é assim, irmão, quando eles queriam falar com Deus, eles iam na presença da arca, né? Na verdade, a arca simbolizava a presença de Deus, né, no meio da tribo. Aí perguntaram o que eles
foi esta: devemos sair mais uma vez para combater nossos irmãos na tribo de Benjamim, ou devemos desistir? Aí o Senhor respondeu: combatam, porque amanhã eu farei com que vocês o derrotem. Se entender aqui, irmão, a história, o que acontece aqui, ó, cada vez que eles se levantavam para ir lá para lutar contra o exército de GBA, lá onde aconteceu aquele assassinato lá, de ter abusado da concubina, Deus não permitiu, né? Você viu que deu 2 vezes, o exército de GBA lá derrotou o exército de Israel, mas daí Deus só deu eles na terceira vez. Foi aqui tá acontecendo, foi aqui onde nós estamos começando a ler aqui, ó. Então, devemos sair, eles perguntaram para Deus, devemos sair para combater os nossos irmãos da tribo de Benjamim ou devemos desistir? Aí Deus respondeu para eles: combatam, porque amanhã eu farei com que vocês derrotem eles. Então, era a permissão de Deus a última derrota, que eles fossem derrotados. Então os anitas puseram-se ao sol, dando escondido em volta de Gibeá de volta, colocaram em prontidão, prepararam o exército para atacar de volta. E no terceiro dia eles marcharam de novo contra a tribo de Gibeá, contra o exército da tribo de Benjamim. E os seus soldados ficaram em posição de batalha na frente de Gibeá de volta, viu, irmão? Como tinham feito antes. Os soldados de Benjamim saíram para combater e se afastaram da cidade, como havia dito. Antes começaram a matar algumas pessoas na estrada de Betel e na estrada de Gibeá. E no campo perto mataram mais ou menos 30 israelitas. E diziam: nós já o derrotamos como das outras vezes. Mas os israelitas disseram: vamos recuar e fazer com que eles se afastem da cidade e venham para a estrada? Então a maior parte do exército israelita saiu dali e tornou-se a juntar em Baal Tamar. Mas os homens que cercavam a cidade saíram de repente do lugar onde estavam, escondidos na planície de Gibeá. 10.000 dos melhores soldados israelitas atacaram Gibeá, e o combate foi duro. E os benjamitas não imaginavam que iam ser destruídos. Na verdade, Deus falou, né, que ia dar eles para eles, né? A derrota ia ser, eles iam ser derrotados. E o Senhor Deus fez com que os israelitas derrotassem o exército de Benjamim, de Gibeá. Naquele dia, os israelitas mataram 25.100 inimigos. Então os benjamitas compreenderam que estavam vencidos. Continuando, a vitória dos israelitas. Os israelitas tinham se retirado durante a luta contra os benjamitas, porque confiavam no homem que haviam colocado escondido em volta de Gibeá. Esses homens avançaram depressa na direção de Gibeá. Espalharam-se e mataram todas as pessoas da cidade, os exércitos israelitas e o homem que estava escondidos. Os homens que estavam escondidos tinham combinado um sinal. Quando vissem uma grande nuvem de fumaça subindo da cidade, os israelitas que estavam fora do campo da batalha deviam dar meia volta e atacar até aquele momento. Os benjamitas já haviam matado uns 30 israelitas e diziam: sim, já o derrotamos, como das outras vezes. Então o sinal apareceu na nuvem de uma fumaça e começou a subir da cidade. Os benjamitas olharam para trás e ficaram muito espantados quando viram a cidade inteira pegando fogo. Então os homens de Israel deram meia volta e os benjamitas ficaram apavorados porque viram que iam ser destruídos. Eles fugiram e correram na direção do deserto, mas não puderam escapar. Foram cercados pela maior parte do exército israelitas e também pelos soldados que vinham da cidade e foram destruídos. Na verdade, foi feita uma emboscada, né, para destruir, né? Eles foram lá, tacaram fogo na cidade e a maior parte do exército ficou do outro lado, acampado na parte do deserto, para que sabiam que eles, quando soubessem que tinham atacado a cidade lá, que pegou fogo a cidade deles, eles iam correr para o deserto. Só que daí a maior parte do exército de Israel estava esperando eles, os benjamitas lá. Por isso que eles foram derrotados. Na verdade, foi feito tudo um planejamento. Aí é coisa direcionada de Deus, né, irmão? Porque jamais o homem ia ter uma visão dessa. Destruído. Os israelitas cercaram os inimigos e perseguiram sem parar até um lugar do leste de Gibeá.
e iam matando pelo caminho. 18.000 dos melhores soldados de Benjamites foram mortos. Viu, irmãos? Na verdade, o que aconteceu? Eles mandaram o exército maior dos benjamitas, mandaram para tentar derrotar o povo de Israel, os israelitas. Só que não conseguiram, por causa que eles caíram logo na parte máxima de soldados do povo de Israel. Porque saíram toda a massa da cidade, né? A cidade ficou vazia. 18.000 dos melhores soldados do Benjamim foram mortos. Os outros fugiram na direção do deserto para a rocha de Rimon. 5.000 foram mortos nas estradas. Os israelitas perseguiram o resto e assim mataram mais 2.000 homens. E todos os 25.000 benjamitas foram mortos naquele dia. Todos eles soldados valentes. Porém, 600 homens fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, e ficaram lá 4 meses. Os israelitas então atacaram o resto dos benjamitas e o mataram, tanto os homens como animais, e destruíram tudo o que encontraram, e queimaram toda a cidade da região. Continuando a leitura, irmãos, vamos para o capítulo 21, capítulo final do livro de Juízes. Esposas para a tribo de Benjamim. O povo de Israel havia feito em Mispa estes juramento a Deus: nenhum de nós deixará que um homem da tribo de Benjamim case com outras das nossas filhas. O povo foi a Betel e ficou ali na presença de Deus até a tarde. Eles choraram amargamente em voz alta, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, por que aconteceu isso? Por que está faltando uma das nossas tribos? E o povo se levantou bem cedo na manhã seguinte, construiu ali um altar, apresentaram ofertas que foram completamente queimadas e sacrifício de paz, e perguntaram: de todas as tribos de Israel, quem foi que não subiu para aquela região na presença do Senhor Deus em Mispa? Foi uma pergunta, irmão. Eles tinham feito um juramento muito sério. Quem faltasse à reunião em Mispa seria morto. O povo de Israel teve muita pena dos seus irmãos, da tribo de Benjamim, e disse: hoje Israel perdeu uma das suas tribos. O que faremos para arranjar esposas para os que ficaram? Pois juramos ao Senhor que não daríamos a eles nenhuma das nossas filhas. Então perguntaram: de todas as tribos de Israel, quem não compareceu diante do Senhor em Mispa? E ficaram sabendo que a de Jabes, Gileade, que ninguém havia tomado parte da reunião. Quando fizeram o chamado ao povo, ninguém de Jabes, Gileade estava lá. Então todos concordaram em mandar para lá 12.000 homens, dos mais corajosos, com ordens: vão e mate os moradores de Jades, Gileade, tanto os homens como as mulheres e crianças. Faço isto, matem todos os homens, todas as mulheres que não forem virgem. Deixar só as virgens. E eles encontraram 400 virgens em Jades, e as levaram ao acampamento de Siló, que fica na terra de Canaã. Na verdade é assim, irmão. Eles mataram deixaram as virgens para poder continuar, né? Para poder continuar a geração, né? Então todos concordaram em mandar os mensageiros de Benjamitas na rocha de Rimon para fazer uma proposta de paz. Aí os benjamitas voltaram e receberam aquelas 400 moças de Jades e Gileade, porém não havia moça em número suficiente para todos. Então o povo ficou com pena dos benjamitas, pois pela vontade do Senhor estava faltando uma das tribos de Israel. Aí os chefes do povo de Israel disseram: não há mais mulheres na tribo de Benjamim. O que vamos fazer para arranjar esposa para os que ficaram? O povo de Israel então deve perder uma das suas 12 tribos. Temos de achar um jeito de a tribo de Benjamim não acabar. Porém, não podemos deixar que eles casem com as nossas filhas. Eles falavam isso porque o povo de Israel havia amaldiçoado quem deixasse um benjamita casar com a sua filha. Então disseram:
A festa anual do Senhor na cidade de Siló está perto. Siló fica ao norte de Betel, ao sul de Dibonã, ao leste da estrada que vai de Betel a Siquém. E o chefe do povo de Israel disseram aos benjamitas: Vão, escondam-se nas plantações de uvas e fiquem vigiando durante a festa. Quando as moças de Siló saírem dançando, vocês também saiam das plantações de uvas e cada um agarre uma moça e leve embora para a terra de Benjamim. Assim, quando os pais ou os irmãos dela vierem se queixar, nós poderemos dizer: Por favor, deixe que elas fiquem, pois na batalha contra Jades e Gileade não conseguimos mulheres para todos os benjamitas. E vocês não serão culpados de quebrarem a promessa, pois não deram as suas filhas a eles e foram roubadas. Assim fizeram os benjamitas, cada um deles. Escolheu uma esposa entre as moças que estavam dançando e levou embora. Então voltaram para sua terra, construíram de novo a cidade e ficaram morando ali. Enquanto isso, os outros israelitas saíram a cada um voltou para a sua tribo e sua família e as suas terras. Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada